tudo bem? Eu sou a professora Gabriela. Vamos lá desvendar quais são os nossos conteúdos de hoje? Vamos lá? Agora que nós já descobrimos qual é o nosso eixo, a nossa habilidade e também os nossos conteúdos, vocês já estão preparados para desvendar comigo os conteúdos da aula de hoje? Já pegaram o caderno, já pegaram o lápis e a borracha? Então vamos lá aos nossos conteúdos, à nossa hora de estudar? Vamos lá? O que está escrito aqui, crianças? Olha só, o que é um poema? Vocês já se perguntaram, já leram algum poema? Um poema, crianças, nada mais é do que um gênero textual, que tem versos, tem estrofe e também tem rima, tem o título e também tem o autor. Professor, ainda não estou entendendo nada. Calma, que eu vou já explicar direitinho para vocês. Agora, para que vocês possam entender direito o que é um poema, vamos lá desvendar mais ainda o que acontece no nosso cérebro? Vamos lá? Olha só, aqui nós estamos vendo a imagem do nosso cérebro. É o cérebro de vocês também. Tudo que nós pensamos, nós sentimos vários sentimentos. Mas, crianças, quando vocês estão lendo um poema, vocês já pararam para prestar atenção que vocês sentem algo no cérebro de vocês e também no coração de vocês? Ainda não prestaram atenção? Hoje nós vamos desvendar esses mistérios e saber quais são esses sentimentos que nós sentimos ao ler um poema. Então vamos lá? O primeiro deles é a raiva. Por que nós sentimos a raiva quando nós lemos um poema? Vocês gostam de ver alguém com alguma injustiça, algo que não está legal, que esteja acontecendo com ela? Não é verdade? Por isso, alguns poemas, eles nos demonstram raiva. Por quê? Para nós ficarmos pensando sobre aquelas pessoas. O próximo sentimento é qual? Olha só, nós sentimos o amor. Quem nunca leu um poema e sentiu um amor no coração? Você já leu um poema para sua mãe, para o seu pai ou para alguém que você ama muito? O poema, ele também sente, ele causa essa sensação de amor, que é que nem esse emoji que está aqui ao nosso lado. Que mais que nós sentimos? Olha só, nós sentimos a felicidade. Quem nunca ficou feliz ao ler um poema, ao saber que você é amado por alguém? O poema, quando nós lemos, nós sentimos uma grande felicidade também. E qual é o nosso outro sentimento? O último deles é a tristeza. Nós também ficamos muito tristes ao ler um poema. Quando, por exemplo, nós vemos algo que não está certo, igual a raiva, mas só que ao invés de ser raiva, nós sentimos muita tristeza ao ler alguns poemas. Vocês gostaram dos sentimentos que nós demonstramos hoje? Quando nós lemos um poema, o poema, ele nos causa sentimentos aonde? No nosso cérebro. O nosso cérebro, quando nós pensamos, quando nós estamos lendo um poema, ele nos demonstra vários sentimentos que são estes que nós acabamos de ver. Agora vamos investigar mais a fundo como um poema ele está estruturado. Vamos lá? Crianças, agora que vocês já viram os sentimentos que nós sentimos ao ler um poema, vamos investigar direitinho o que um poema ele tem? Vamos lá? O que um poema tem? Olha só, para escrever um poema, precisamos de um tema e um título. Pode ter rimas ou não. Quem escreve poemas chama-se o quê? Poeta ou poetisa. Olha só, a criança pensando sobre o poema. Eu vou explicar direitinho para vocês aqui, tá bom? Olha só, o primeiro deles
é um verso. O verso de um poema é o quê, professora? São as linhas de um poema, tá bom? As linhas de um poema chamam-se versos. O que mais que nós vimos na explicação acima? Olha só, nós vimos também o que é uma estrofe. Uma estrofe, o que ela é, professora? Ainda não entendo o que é uma estrofe. Olha só, uma estrofe são grupos de quê? De versos. Grupos de versos, que são as linhas de cada poema que nós estamos lendo. O que mais que um poema tem, professora? Um poema, ele tem uma rima. Olha só, a rima, o que ela é? Uma rima são os sons finais, que eles são bem parecidos. Sons finais parecidos. Entenderam? Uma rima são os sons finais parecidos. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês entenderam que eu acabei de explicar? Uma estrofe são os grupos de versos. Versos é cada linha do nosso poema. O que mais que nós vimos? Nós vimos a rima. A rima são os sons finais, que eles são bem parecidos. Agora, nós vamos ver, de fato, como esses elementos, o que eu acabei de explicar para vocês, está no poema. Vamos lá. Olha só, o que um poema tem? Um poema, ele é estruturado, ele é composto por o quê? Estrofes e versos, que é o que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá para o nosso poema. Olha só, isso aqui é o título. Vou ler primeiro para vocês e depois explicar, tá bom? Tá bem? É bom ser criança, é bom ser criança, brincar a vida como balança, sentir em coisas simples a alegria, onde todavia nada existia. Neste olhar meigo de esperança, veja a sabedoria desta simplicidade, de como é lindo ser criança. E quem é o autor? Quem escreveu este poema? Jorge Jacinto da Silva Júnior. Agora nós vamos investigar passo a passo deste poema. O que é isso, professora? Isto aqui é o título do poema. Título do poema, certo? O que são cada linhazinha dessa daqui, professora? Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 versos. Vocês se lembram que eu expliquei que os versos são cada linha? Olha só, nós temos 7 versos. E olha só o que mais que nós temos aqui. Nós temos uma estrofe. Uma estrofe são os agrupamentos, os grupos de versos. Olha aqui, os versos são as linhas e a estrofe é este grupinho aqui de versos. Olha só aqui, o que mais que tem, professora? Olha aqui o que nós encontramos. Vocês se lembram que eu expliquei sobre a rima? Olha aqui, ó. Balança, esperança. Olha aqui, ó, as palavrinhas finais que terminam, ó. A-N, C cedilha A-N, C cedilha A. Essas terminações aqui, crianças, deixa eu explicar melhor aqui para vocês. Olha só. Balança. O que mais que nós vimos? E aqui, ó, esperança. Esperança. Vamos ver aqui como é que essas rimas elas são formadas. Olha só, a terminação que elas tiveram. A-N, C cedilha A, A-N, C cedilha A, na palavra balança
e na palavra esperança. Qual é o nome disso, crianças? Isso se chama rima, porque os sons finais dessas palavrinhas aqui, ó, elas são iguaizinhas. O que mais, professora? Tem mais alguma palavrinha que rima nesse poema? Vamos investigar. Olha aqui, ó. A alegria existia. Vamos ver se ela rima mesmo. Olha só. Alegria. Deixa eu só completar para ficar bem bonitinho aqui o nosso A, tá bom? Alegria. O que mais que nós vimos? Deixa eu só voltar aqui para ver para vocês. A alegria e existia. Vamos lá. Existia. Vocês se lembram que eu falei que as terminações, os sonzinhos finais, eles são bem parecidos? Olha só como terminou. Terminou com essas duas vogais, ia e ia na palavra alegria e na palavra existia. E como esses sonzinhos finais se chamam, professora? Se chama rima. Entenderam? O que mais que o nosso poema tem? O nosso poema tem o quê? O autor, perdão. Nosso poema tem o autor. Olha aqui o autor do nosso poema. Ele se chama poeta. O poeta é quem escreve o poema. Crianças, olha só. Aqui nós vimos duas palavras que elas têm rimas. Palavra balança, palavra esperança. O que mais que nós vimos? Palavra alegria, palavra existia. Essas terminações finais, como elas se chamam? Rima, e aqui também rima, porque elas terminam iguais aqui, também iguaizinhas aqui, ó. E aqui também. Entenderam? Um poema, relembrando vocês, um poema é um gênero textual que nos causa muitos sentimentos. Agora, eu quero mostrar para vocês uma imagem, um poema muito lindo. Vamos lá investigar? Agora, crianças, que nós já explicamos para vocês o modo como um poema ele é estruturado, vamos ver agora uma imagem muito linda sobre um poema e ler juntinhos. Vamos lá? Olha só, um poema é isto aqui que está escrito. Vamos ler primeiro e depois eu vou explicar para vocês, certo? Olha só, o direito das crianças. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome. Tem ter segurança e estudar. E de quem é este poema? É de Ruth Rocha. Deixa eu explicar aqui direitinho para vocês. Vocês estão vendo essas palavrinhas aqui em vermelho? Essas palavras são o título do poema. E isso daqui, ó, esse texto, como ele se chama? Vocês se lembram? Ele se chama estrofe. Esses textos aqui se chamam estrofe, porque são vários versos, que é cada linhazinha dessa daqui, ó, que são os versos. Os versos é cada linhazinha dessas que vocês estão vendo. E quem é o autor deste poema? Quem é o poeta ou a poetisa? É a poetisa, que é a Ruth Rocha. Vocês gostaram do nosso cenário? Ele foi feito especialmente para vocês, para dizer quais são os direitos que vocês têm. E o que esse poema ele nos causou? Ele nos causou uma informação, uma alegria do que é ser criança. Criança é brincar, criança é estudar. Entenderam, crianças? Agora que vocês já descobriram os nossos conteúdos de hoje, já são craques do que é um poema e de como ele é composto, como ele é escrito, vamos lá para o nosso exercitando? Vamos lá? Vamos lá ao nosso desafio número 1. Identifique e escreva o nome da autora do poema no seu caderno.
Qual é o nome deste poema? Arco-íris. Um caldeirão de moedas? Um pote de ouro? A arca do tesouro? Dizem, mas para mim, no fim do arco-íris tem uma imensa caixa de lápis de cor. Marta Medeiros. Vamos para o nosso próximo desafio. Desafio número 2. Conte quantos versos tem no poema abaixo e marque a opção correta. Este é o poema que vocês têm que investigar. Vou ler e vocês prestem atenção, certo? Arco-íris, um caldeirão de moedas, um pote de ouro, a arca do tesouro. Dizem, mas para mim, no fim do arco-íris tem uma imensa caixa de lápis de cor. Marta Medeiros. Vamos para as nossas opções. Letra A, tem 15 versos. Letra B, tem 6 versos. Letra C, tem 7 versos. Letra D, tem 9 versos. Crianças, eu sei que vocês conseguiram entender os nossos conteúdos e eu vou deixar agora vocês exercitando. Vamos lá?
Crianças, agora que vocês conseguiram desvendar os nossos 2 desafios, vamos lá resolver juntinhos? Vamos lá? Olha só, desafio número 1. Identifique e escreva o nome da autora do poema no seu caderno. Olha só, vou ler para vocês e depois eu vou explicar, certo? Arco-íris, um caldeirão de moedas, um pote de ouro, a arca do tesouro. Dizem, mas para mim, no fim do arco-íris tem uma imensa caixa de lápis de cor. Marta Medeiros. Olha só o nosso desafio número 1. Qual é a resposta? A resposta é a Marta Medeiros. Por quê? Vamos lá investigar aqui? Olha só, vocês se lembram que eu expliquei que quem escreve um poema é o autor ou a poetisa? E que sempre no finalzinho do poema tem escrito o nome? Por isso que o nome da autora deste poema é Marta Medeiros. Quem escreve o poema é o poeta ou a poetisa. E a resposta da questão é Marta Medeiros. Vamos para o nosso próximo desafio. Desafio número 2. Conte quantos versos tem no poema abaixo e marque a opção correta. Vamos lá. Arco-íris, um caldeirão de moedas, um pote de ouro, a arca do tesouro. Dizem, mas para mim, no fim do arco-íris tem uma imensa caixa de lápis de cor. Marta Medeiros. Vou contar para vocês quantos versos tem para ver se vocês conseguiram acertar, que eu sei que acertaram, certo? Vamos lá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos quanto? 7 versos. 7 versos, vamos ver aqui. Letra A, são 15 versos. Letra B, são 6 versos. Letra C, são 7 versos. Letra D, são 9 versos. Olha só, a nossa opção é a letra C. Tem 7 versos, porque aqui tem 7 linhas. Crianças, olhem aqui para mim. Vocês conseguiram desvendar os nossos 2 desafios de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Entenderam o poema? Nós estudamos hoje o que é o poema. Nós estudamos várias coisas. Estão preparados agora para o nosso resumo do nosso conteúdo? Então, vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje, nossa aula 14, nós estudamos o quê? O que é um poema? Um poema, ele é um texto, ele é um gênero textual que nos mostra o quê? Vários sentimentos, como a tristeza, o amor, a felicidade, que mais? A raiva também. E o poema, ele é estruturado de qual forma? Vocês se lembram? Ele tem os versos são cada linhazinha do nosso poema. Que mais que ele tem? Ele tem as estrofes são vários versos que tem no poema. Os versos, lembrando vocês, é cada linhazinha. A estrofe são os agrupamentos, são os grupinhos de cada verso. O que mais que o poema tem? O poema ele tem uma rima. A rima são os sonzinhos finais que tem em um poema. Por exemplo, nós vimos algumas palavras hoje. Vocês se lembram? Essas palavras que nós estudamos, elas são o quê? Uma rima. A rima são os sonzinhos finais de cada palavrinha que tem em um poema. O que mais que um poema tem? Um poema, ele tem um autor. O autor, ele é chamado de quê? De poeta ou poetisa, se for uma mulher. O que mais que um poema tem? O poema tem um título. Um título é o assunto que o poema ele vai tratar. Vocês conseguiram entender todos os nossos conteúdos de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são o quê? Muito inteligentes. Agora que nós já revisamos os nossos conteúdos de hoje, vamos lá para as nossas considerações finais? Vamos lá?
Crianças, nós finalizamos a nossa aula de hoje com esse cenário maravilhoso. Esses cenários são de crianças lendo um poema, por exemplo. E eu também gostaria muito de agradecer aos pais, aos professores, à intérprete de Libras que está aqui mais uma vez conosco, nos ajudando em mais uma aula. E eu desejo para vocês um excelente conteúdo e até a próxima aula!